Um adolescente invadiu uma creche em Santa Catarina e matou crianças de uma forma bastante infeliz. E aí começam a surgir as diversas questões. Por que Deus permite que o mal exista? Por que essas crianças sofreram isso? Estão passando por um karma coletivo? Estão pagando por erros de vidas passadas? Meus irmãos, nós precisamos refletir isso de uma forma muito aprofundada. E todos nós espíritas precisamos lembrar que nós temos uma responsabilidade gigantesca sobre tudo o que sai da nossa boca. Karma, ação e reação são termos que não existem na codificação espírita e que não existem nos ensinamentos dos espíritos superiores. Por quê? Eles remetem à compreensão da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E não é assim que funciona. Não é porque eu eventualmente matei uma pessoa na vida passada que eu tenha que ser assassinado nessa vida para compreender qualquer coisa, porque isso não me ensina nada. Muito pelo contrário, pode me deixar mais revoltado ainda. O que acontece? O que a lei de Deus obriga? A lei de Deus permite o erro, permite que eu escolha fazer o mal, mas ela me constrange a correção desse mal, mais cedo ou mais tarde. E como é que eu corrijo esse mal? No dia em que a minha consciência se acender para aquilo, eu passarei por um processo de culpa, entendendo o mal que fiz, e vou pedir a Deus, aos bons espíritos, que eu possa corrigir aquele mal. Se eu matei uma pessoa, muito provável que eu venha numa nova encarnação, tendo essa pessoa, esse espírito, como filho ou como pai. E então nós viveremos uma relação muitas vezes difícil, mas onde eu tentarei vencer pelo amor, pelo exemplo, pela correção, aquele débito passado, tentando recolocar aquele espírito no bom caminho, tentando desfazer o desvio que eu causei naquela existência. Tudo isso se aquele espírito não tiver me perdoado. Pode ser que ele tenha perdoado e eu fico simplesmente com a culpa. Como eu não preciso corrigir com ele, então eu vou ser chamado a outros tipos de correções através do trabalho com outras pessoas, do reajuste de outras formas, a fim de que eu possa aprender de forma profunda sobre aquele mal que eu causei, certo? Esse espírito, digamos que ele venha como filho meu, ele vai ter a possibilidade de abraçar o meu amor, de aceitar tudo aquilo que eu estou fornecendo para ele, ou de não me perdoar. Tudo bem, nós não lembramos de forma ostensiva da vida passada, de forma clara, mas ficam em nosso subconsciente, em nossos pensamentos, as tendências. Então, nós vamos identificar em parentes, muitas vezes, uma certa animosidade, uma certa antipatia, e aí vai da nossa escolha. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos nós vamos tentar corrigir isso, ou nós vamos nos deixar alimentar por essa antipatia? Esse filho, se ele se deixar alimentar por essa antipatia, pode ser que ele venha a tomar o ato extremo de me matar. Inclusive alimentado, talvez, por espíritos obsessores que estejam ao redor dele, que tenham sido, por exemplo, familiares dele, que sofreram também pelo meu ato impensado. Então, se esse esse filho vier a executar o ato de me matar, ele toma para si a vingança e agora ele contrai novos débitos. E o que eu vou fazer? Eu vou me vitimizar ou eu vou perdoar? Se eu me vitimizar, pode ser que eu venha querer vingar esse crime que ele cometeu contra mim. E então eu passe a persegui-lo dessa vez. E talvez eu venha a cometer um crime amanhã contra ele. E aí ele vai se vitimizar ou ele vai perdoar? Vejam como são tramas que se estendem indefinidamente, muitas vezes por séculos. E é por isso que o perdão é tão importante. Por isso que Jesus veio ensinar o perdão.
Porque enquanto não houver o perdão de uma das partes, essa cadeia vai continuar entre alternância, ora vítima, ora perseguidor, ora vítima, ora perseguidor, até que alguém perdoe e rompa essas cadeias. Então, no caso dessas crianças, não se trata de karma. Ninguém paga alguma coisa de outra vida dessa forma. Se trata de escolha de um espírito que quis cometer um crime, talvez alimentado por espíritos obsessores, e essas crianças que sofreram isso talvez estivessem ligadas a ele por um passado, por alguma coisa que ele não soube perdoar, e agora vem a executar isso. E veja como o grau de reflexão que isso nos traz. Essas crianças, esses espíritos, quando recobrarem a consciência, vão perdoá-lo ou vão persegui-lo? E os pais dessas crianças, vão perdoá-lo ou vão persegui-lo? E aí podem entrar nessas cadeias de muitos séculos de perseguição, vitimização, até que alguém perdoe. Não nos convém ficar analisando caso a caso e pensando, nossa, mas será que a pessoa foi assassinada porque matou na vida passada, porque está pagando isso, aquilo? Será que fulano ali não tem perna porque chutou cachorro na vida passada? Nós não devemos fazer isso, porque não é assim que funciona e porque fazendo assim nós estamos causando um desserviço à doutrina espírita e ao Evangelho. Nós precisamos compreender, então, que o mal faz parte do nosso momento, que Deus permite que ele seja executado, mas que, embora o ideal fosse que somente o bem fosse feito, o mal, ainda assim, traz algum tipo de ensinamento, de modificação. Basta olhar para o passado, basta olhar as coisas que vieram com tanto mal, mas que trouxeram modificações para a humanidade, certo? Então, para terminar esse vídeo de uma forma simples, compreendido tudo isso, riscado do nosso vocabulário o termo karma, o termo ação e reação, pecado, pagamento de dívida, castigo divino, todos esses termos precisam ser riscados e entendidos ou substituídos pela compreensão de como se executa a lei divina. E, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de transição do planeta terrestre. Como todos os momentos de transição, trazem muitas dificuldades por conta dos espíritos que se rebelam contra essa modificação. E vai acontecer de uma forma ou de outra. Vejam o que aconteceu antes da vinda do Mestre Jesus. Portanto, está difícil e pode ser que fique mais difícil. Como nós vamos enfrentar tudo isso? Assistindo ao noticiário diário, nos desesperando mais ainda, sendo alimentados por informações que trazem tanta dificuldade, tanta dor, que ficam ali esmiuçando a dor dos outros? Ou nos preparando, nos edificando, estudando? O meu convite é: desligue do noticiário, desligue do obituário diário. Procure apenas as notícias que são importantes para o dia a dia, senão daqui a pouco a gente vai estar fechado dentro de um quarto escuro, tremendo de medo, enrolado nas cobertas, sem querer botar o pé na rua. E não é assim que nós vamos enfrentar esse momento. Nós precisamos nos preparar. Estude a doutrina espírita, leia bons livros, estude o Evangelho, pratique o Evangelho no lar, modifique a si mesmo, traga tudo isso para si mesmo, para as suas relações, e esteja pronto para quando chegar a minha hora de fornecer alguma coisa de bom para alguém que sofra alguma calamidade como essa, que nós possamos fornecer
aquilo que nos sustenta, a consolação da doutrina espírita e do Evangelho com propriedade, com amor e convivência, e não simplesmente falando para os outros. Aceita que dói menos, confia em Deus, é karma. A gente precisa refletir sobre isso. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Dúvidas, dicas, comentários, sugestões, por favor deixe abaixo, eu vou responder a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.